Tem uma outra informação, porque o governo federal estuda cortar os supersalários do setor público. Essa medida faz parte do pacote de corte de gastos que já está na mesa do presidente Lula. O cálculo da equipe econômica é que vão ser economizados entre 3 a 4 bilhões de reais por ano, apenas fazendo cumprir o que a lei estabelece no que tange o teto salarial. O principal objetivo dessa medida é uma redução nas despesas de 0,5 ponto percentual do PIB, o que permitiria o cumprimento da meta em 2025, sem precisar aumentar a arrecadação. Até agora, o governo vem aumentando a arrecadação para cumprir a meta. No entanto, as medidas têm gerado perda na popularidade do Planalto. A próxima área que deve ser atingida são os militares, pois a equipe econômica já anunciou estudo sobre os gastos da defesa. Vamos chamar os nossos comentaristas, entender esse movimento do governo federal que estuda redução dos supersalários. Possivelmente escutaram suas análises, também a do Mota e do Beraldo, nos programas que a gente tratou disso, né, Dávila? Olha, Caniato, ainda bem que escutaram, mas o fato é que o governo não precisa fazer nada. A única coisa que o governo precisa fazer é mobilizar a sua bancada no Senado Federal e fazer com que o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ no Senado, desengavete o fim dos supersalários. A medida já foi aprovada na Câmara. Ela precisa ser só votada no Senado. É só votar, é só tirar da gavetinha que está lá, até com... deve ter tanto pó em cima dessa medida, porque já está há mais de 2 anos lá. Ele precisa levar um espanador lá na gaveta lá para tirar o pó de cima e colocar para votar. É só isso que precisa fazer. Não precisa fazer mais nada. É um telefonema do presidente da República para os seus aliados no Senado e falar assim: gente, toma vergonha na cara, tira a matéria da gaveta e põe para votar. Pronto. Amanhã nós já vamos ter a economia de 3 bilhões, porque metade desta medida dos supersalários já foi aprovada na Câmara. Não precisa o governo fazer estudo, esforço, não precisa fazer nada. Só precisa acionar os seus senadores para fazer com que nós, contribuintes, deixemos de pagar entre 3 e 4 bilhões de reais de supersalários, principalmente para o Poder Judiciário. Pois é, esse projeto, essa proposta que o Dávila fez menção, já foi aprovada pela Câmara Federal e está, como bem disse, há 2 anos aguardando que seja pautada também no Senado Federal. Você, Roberto Mota, o fim dos supersalários, pelo menos essa é a avaliação da equipe econômica do governo federal. Isso poderia, inclusive, economizar algo em torno de 4 bilhões de reais por ano, Mota. O governo tem todo o direito de fazer essa declaração, Caniato. Eu tenho todo o direito de ser cético, porque gestos falam mais alto do que palavras, né? E todos os sinais que vêm do governo dizem que as pessoas que estão no governo não acreditam muito nessa história de contenção de gastos, né? Pelo contrário, elas já nos explicaram que gasto é vida e que todos os livros de economia estão obsoletos. Só para dar um único fato, o atual governo, no seu primeiro ano de mandato, fez mais viagens internacionais do que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nos seus 4 anos de mandato. E essa história de super salários, o problema é que eu sou um pouco velho. Isso me lembra a história do caçador de marajás. Não foi uma história com final feliz. É verdade, eu me lembro disso, os marajás. Você, Cristiano Beraldo, governo federal estudando redução dos supersalários, tem uma proposta que, como bem lembrou o Dávila, já foi aprovada pela Câmara Federal e aguarda no Senado o avanço e a tramitação e votação por parte dos senadores. Beraldo. Pois é, só fazer uma observação nisso que o Mota disse. Ô Mota, Donald Trump viajou menos do que o presidente brasileiro, durante o seu mandato, comparado com o ano e meio de mandato do lado de cá, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está investindo 3,5 bilhões de reais na construção de uma nova embaixada em Brasília. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma visão de que o dinheiro deve ser investido onde traz retorno. E à medida que ele estabelece
uma infraestrutura adequada no Brasil, ele pode fortalecer laços comerciais, ele pode ter muita informação, sobretudo em relação ao fluxo de drogas que passam pelo Brasil, saem do Brasil e vão para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos quer começar a combater o tráfico de drogas no Brasil antes da droga chegar nos Estados Unidos e por aí vai. Mas o Brasil não. O Brasil é pão e circo. Essa é a nossa especialidade, né? E assim a gente vai seguindo. Quando a gente olha para essa situação dos supersalários, é o que o Dávila disse. Quer dizer, não há novidade de que existem supersalários no Brasil. Ao mesmo tempo que, olha só, existe uma lei que diz que o maior salário é do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais do que aquele salário no serviço público. Mas está lá escrito. Por que não há, então, iniciativa para fazer valer justamente essa lei? Por que ser tão permissivo com aqueles servidores públicos que ficam se esbaldando no dinheiro que sai do nosso bolso, bolso do pagador de imposto? Você que está nos assistindo, que acorda ainda de madrugada para se preparar, cuidar dos seus filhos, poder ir para o trabalho, passa o dia na luta, depois pega não sei quanto tempo de trânsito para voltar para casa e tal, não tem tempo para si, não tem tempo de qualidade para viver com seus filhos, mas está lá trabalhando para poder deixar as contas em dia. E aí o que você trabalha para pagar de imposto vai bancar super salário, vai bancar mordomia. Então, se isso não é suficiente para causar a iniciativa daqueles que têm tanto poder nas mãos, tem alguma coisa muito errada. Isso precisa ser resolvido para o bem do Brasil. Pois é, só trazendo a informação para a nossa audiência, o tal teto constitucional, nenhum servidor poderia receber mais, como bem disse o Beraldo, do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. A última atualização, o salário do integrante da Suprema Corte, R$ 44.008,52. Agora, Dávila, não é incomum, né, que servidores de outras áreas acabem acumulando proventos mensais que superem, por exemplo, R$100 mil. No salário base, bem mais baixo, só que eles acabam acumulando uma porção de benefícios e, no total, acaba superando o tal teto constitucional que configura o supersalário. É mais ou menos isso que acontece na prática, né, Dávila? É mais ou menos isso que retrata a imoralidade no setor público. Como é que o Poder Judiciário, que devia ser o guardião das leis do país, que deveria respeitar o teto constitucional, mas ultrapassa o teto de longe. Tem juiz ganhando 500 mil, 400 mil. Ó, hoje mesmo tinha uma notícia que o advogado hoje, geral da União, o ministro, advogado-geral da União, ganha 110 mil. Como é que pode? O sujeito que devia dar um exemplo. É um negócio inacreditável. Nós precisamos tratar o dinheiro público com moralidade. Esse dinheiro não é do Estado, não é do governo, é nosso. É de todos os brasileiros que pagam imposto. E é inacreditável que o Poder Judiciário, que deveria ser o guardião das leis, é o que mais viola o teto do gasto determinado pela Constituição. Eu não sei como isso não é um escândalo que criaria indignação em todos os brasileiros. Como que os guardiões da lei são os que mais violam o limite constitucional do salário? Pois é, agora a gente traz muitas vezes exemplos do Poder Judiciário, porque tem benefício disso, daquilo, aluguel, ou para vale alfaiate, uma porção de coisas, isso aumenta, acaba inflando os proventos mensais. Mas também a gente tem informações aqui, já pudemos compartilhar tantas vezes, casos da administração estadual, administração municipal, em que, sei lá, um fiscal em um mês acaba ganhando 70, 80 mil reais. Já trouxemos isso aqui ao longo da programação nos últimos anos, certamente
Você, Mota, a reflexão sobre o atual momento, quando a gente fala de supersalários, algumas distorções que acontecem na concessão de benefícios, isso acaba sendo incorporado a um salário base que muitas vezes é pequenininho, né, Mota? Esse é um mecanismo que é usado já há muito tempo, é usado em muitos lugares, e é o que o Cristiano Beraldo disse. Está escrito uma coisa, mas todo mundo faz outra. E aí, qual é o caminho para resolver isso? Eu não acho que o caminho é você dizer que vai acabar com os supersalários, porque não vai acabar. Você vai acabar o quê? Você vai editar uma norma, e aí as pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem hoje, achar um jeito de dar a volta pela norma. Não, esse valor aqui que eu estou recebendo não é salário, é um auxílio para... E aí você coloca a justificativa que você quiser. Eu sou a favor de um Estado enxuto e eficiente, com servidores competentes, bem formados e bem remunerados, aí que tenham estabilidade no emprego. Acho que isso é necessário para o funcionamento de um Estado. Mas a expressão-chave aqui é enxuto. Eu me lembro que uma vez o grande economista americano Thomas Sowell, ele estava comentando uma indignação que durante certo tempo tomou conta dos Estados Unidos a respeito da remuneração dos parlamentares, dos deputados e senadores. E aí Thomas Sowell disse o seguinte: olha só, por mim, os deputados e senadores poderiam ganhar $1 milhão, desde que eles produzissem as coisas que o país precisa, desde que muitos deles não trabalhassem contra os interesses do país. Então, eu acho que esse talvez fosse um bom lugar para se começar, né? Buscando a eficiência na máquina do Estado. A gente praticamente todo dia aqui comenta situações em que o Estado falha de forma absurda. E o Estado aqui, para ficar bem claro, eu não estou falando governo, eu estou falando Estado. Eu estou falando dos 3 poderes nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. A gente tem muito que avançar nisso. E aí, no dia em que a gente chegar num Estado enxuto, que cumpra bem com as suas missões, eu não tenho problema nenhum que os servidores sejam muitíssimo bem remunerados. O meu problema é você ter uma máquina que custa um absurdo, que suga quase metade de tudo o que a gente ganha e que principalmente serve para atrapalhar a nossa vida. O Dávila pediu. Quer fechar você então, Dávila, por favor? Eu concordo com o Mota. A existência de uma burocracia bem formada, de gente competente, é fundamental. E uma das burocracias mais bem remuneradas e preparadas do mundo, que entrega resultado, é justamente de Singapura. E lá, Mota, tem ministro ganhando $1 milhão por ano, sim, porque eles acham que precisa ter salários compatíveis aos altos salários da iniciativa privada para recrutar os melhores talentos para servir na burocracia do país. E é, sem dúvida, um dos melhores países do mundo em termos de qualidade de serviço público. Então, remunerar bem faz parte do jogo quando existe a meritocracia no serviço público. Então, é preciso ter meritocracia, porque senão aí não tem jeito. Agora, o Brasil não tem nenhuma meritocracia, só tem cabide de privilégio. E nós já falamos aqui várias vezes nos Pingos nos Is que o poder judiciário brasileiro é o mais caro do mundo, consome 1,6% do PIB. Não tem nenhum país no mundo que tem um judiciário que custa isso. Então a gente precisa tomar um pouco de vergonha na cara com o tratamento do dinheiro público, com o gasto público e principalmente com a valorização dos bons servidores públicos. Estes sim merecem melhor remuneração e mais reconhecimento.